Ontem à tarde, um homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para haver justiça, e dos operários que sofrem, e do trabalho constante, e dos que têm fome, e dos ricos, que só têm costas para isso. E olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos, e sorriu com agrado, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia, e a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal o estava ouvindo. Que me importam a mim os homens e o que sofrem ou supõem que sofrem? Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros. Com esse trecho do poema de Alberto Caeiro, pseudônimo de Fernando Pessoa, ontem à tarde, um homem das cidades, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E vamos começar, antes de mais nada, avisando aos senhores e às senhoras que este vídeo é todo ele dedicado à cidade de Heliópolis. Nós já fizemos aqui no Contraprosa, a homenagem à cidade, e vocês podem ver aí, Heliópolis além dos 36 anos, está aí no portal, mas eu quero aqui falar do que aconteceu nesta segunda-feira na sessão da Câmara de Vereadores e também falar do discurso do prefeito dos seus 100 primeiros dias de governo. Começando pela Câmara, é bom que se saiba que até agora não temos nenhum projeto aprovado. Só moções, indicações, que os vereadores se esforçam para dar algum conteúdo às sessões, mas até agora nada. Somente agora foram constituídas as comissões. A partir de agora é que a Câmara pode funcionar de fato 100%. Na sessão do aniversário de 36 anos de Heliópolis, nesta segunda-feira, dia 12, Heliópolis fez aniversário no domingo, dia 11, tivemos duas moções. E aí, Claudivan, o presidente da Câmara, eu acho que ele leu mal, né? Tinha duas moções e ele deu preferência à moção do vereador Gilmar e deixou a moção da vereadora Maria Conceição para a próxima sessão. Não entendi. Ele poderia muito bem, se tivesse 200 moções, qual é o problema? Todas elas são analisadas na mesma sessão. Isso é bom para a cidade. Significa que tem gente se importando com a cidade, né? E, aliás, o pessoal fica brigando por moção. Poderia todo mundo, toda a Câmara fazer uma moção só. Afinal de contas, todos foram eleitos pelo povo de Heliópolis e a cidade abraçou a todos. Então não tem essa necessidade de um querer se aparecer mais que outro. Porque tem vereador na Câmara de Heliópolis, se pudesse, pintava a cara de vermelho para aparecer na Globo. É uma coisa incrível. Mas não se preocupem tanto com essa questão de homenagear a cidade, não. Que o que a cidade se importa mesmo é com ações concretas para melhorar a vida de todo mundo. É isso que o povo de Heliópolis quer. Moção, essas coisas, tudo bem, tem que ter, faz parte do ritual, mas não fiquem brigando por isso não, que, por exemplo, domingo, eu estava analisando inclusive com a Ana Dalva, dizendo, vai ser o aniversário de Heliópolis mais triste, mais silencioso. Porque além da pandemia, né, não tem como. Só fazem festa quando a festa dá lucro para alguém, né? Então, por exemplo, um solta de fogos, soltar uns fogozinhos, tal, essas coisas. Teve uma missa no domingo, foi a única coisa que Heliópolis teve, foi a missa no domingo. Claro, com
poucas pessoas, respeitando as ordens da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, do distanciamento, etc, etc. Mas pela tarde, ali, ouvi uns fogos, logo no início da manhã, no início da tarde, uns fogos assim, eu pensei até que alguém lembrou dos 36 anos de Heliópolis, mas não era não. Era o título do Flamengo, né? Era o título do Flamengo. Então a gente às vezes fica reclamando muito das coisas, mas o povo não está nem aí, não está nem ligado, não está nem se preocupando se a cidade completa 36 anos. O importante é o Flamengo ganhar título, minha gente, né? Afinal de contas, é o maior clube do Brasil na atualidade, né? O maior, dizem, que na minha opinião o maior clube do Brasil é o Vitória, todo mundo sabe disso. O Flamengo só é maior que o Vitória porque Flamengo tem 8 letras e Vitória tem 7, né? Muito bem. Vamos então para o que interessa neste Poucas e Boas, que é o discurso do prefeito de Heliópolis. Eu vou ser bem sucinto. O discurso da primeira parte durou aí em torno aí de seus 12 a 13 minutos, a segunda parte durou cerca de 8 minutos. E o prefeito começou as partes, eu vou selecionar as partes mais importantes. O prefeito José Mendonça, usando a palavra no início da sessão de ontem da Câmara Municipal de Heliópolis, depois de usar a palavra o secretário de Administração e Finanças, usou a palavra o prefeito da cidade. Falou primeiro da arrecadação dos impostos. Ele disse que Heliópolis tem que arrecadar impostos e apresentou a justificativa. Temos que arrecadar impostos porque senão nós somos punidos. E a verdadeira justificativa não é essa, prefeito. Nós temos que arrecadar impostos porque não se administra sem verba pública. Simples assim. A verba que vem do governo federal não é do governo federal. Porque todo mundo tem a impressão de que a verba vem é do governo federal. Não é. Nós geramos esse imposto aqui. Quando alguma pessoa vai no supermercado e compra 1 quilo de açúcar, aquele dinheiro, além de ir para o lucro do dono do supermercado, tem ali uma parte que vai para o município, uma parte que vai para o estado, uma parte que vai para o governo federal. Então, aí vem, tudo isso é arrecadado pelo governo federal, que depois aí vem a nível de transferência para o município. Não é favor de ninguém. Pagar imposto é uma obrigação da República, do republicano. O problema não é pagar o imposto. O problema é ver esse imposto bem aplicado. E é isso que a gente exige. E o senhor esqueceu dessa parte. Tem que arrecadar imposto e tem que aplicá-lo bem. Porque senão não tem sentido estar elegendo pessoas para administrar o município. A parte de obras. Ele falou que as obras não são importantes. Talvez ele tenha dito isso porque em 100 dias, claro, nenhum governo dá em 100 dias para fazer obras, mas pelo menos alguma coisa, né, que justificasse ser uma obra, mas não é o caso. E ele então desmereceu as obras, dizendo que o bom é cuidar das pessoas. Certo? Mas cuidar das pessoas é uma coisa muito ampla, prefeito. Cuidar em que sentido? Né? E ele se queixou de que algumas obras feitas da administração anterior, segundo ele passa a ideia, de que elas foram feitas a toque de caixa, repique de sino. Né? E alguns esgotos já estão aí entupidos e em várias ruas os esgotos correm a céu aberto. Ele não disse qual rua, não disse, não deu detalhes sobre isso, falou apenas por alto, né? E que usou isso, claro, para mais uma vez desmerecer as obras. Mas as obras, prefeito, são necessárias. Elas só precisam ter utilidade, né? Tem obras que não têm utilidade nenhuma. Eu, por exemplo, vou ser sincero para o senhor. Se eu fosse, e o Dinho foi o melhor prefeito que Heliópolis teve. O senhor tem um desafio que é
ultrapassar essa marca de Ildinho. Mas se eu tivesse na prefeitura, eu jamais pegaria aquela grana toda para colocar naquele estádio. Não é que o Ildinho fez errado, não. A grana apareceu e ele pegou. Se a grana aparecesse e fosse só para isso, eu pegaria também. Não estou criticando o Ildinho, não, né? Mas eu lutaria para que uma grana dessa viesse, por exemplo, para implantar escola integral no município inteiro. Isso eu sei que será o futuro de Heliópolis. O estádio é bom, mas numa escala de 0 a 10, ele vem em 10º lugar. Não é uma obra prioritária. E o Dinho fez porque o dinheiro chegou e não ia jogar fora, tinha que fazer mesmo. Mas a gente tem que priorizar, a obra é prioridade. Então, por exemplo, prioridade agora seria a recuperação das escolas, e o senhor vai falar, daqui a pouco vamos chegar à recuperação das escolas. Uma coisa que o prefeito, durante todo o discurso, pediu: calma. Pediu calma, porque tudo está sendo planejado, né? Ele, inclusive, deu exemplo do esgotamento sanitário. Ele disse que o município não pode fazer o esgotamento sanitário e tem que pedir recurso ao governo federal. É verdade, isso aí ele está certíssimo. Agora, eu sugiro a ele, que ele tem um deputado aí, que sempre aparece em lives, etc. O nome dele é Daniel Almeida, do PCdoB. Daniel Almeida libera muita verba, prefeito, para muito município aí. Então, que tal o senhor pedir a Daniel Almeida para liberar uma emendazinha de 2 milhões? A gente deixaria Heliópolis um brinco, botaria esgoto em tudo quanto é rua e ainda fazia o tratamento para não desaguar aquela sujeira toda no açude de Heliópolis. Seria uma maravilha. 2 milhões. Se a gente contar o tanto de voto que ele já levou aqui de Heliópolis, bem que já merecia, bem que já está na hora, né? Outra coisa, sobre educação. O prefeito falou que fez a pergunta, que está reunindo com o pessoal, e fez a seguinte pergunta: qual a educação de Heliópolis que queremos? Como queremos a educação futura de Heliópolis? Mas, prefeito, essa pergunta já foi feita. Está no seu programa de governo. Está lá tudo o que o senhor disse que ia fazer com a educação de Heliópolis. Não é época para ficar fazendo reuniões. É época para colocar em prática. O ano letivo já começou. Eu sei. Calma, eu sei. Não é para fazer tudo de vez. Não dá. Heliópolis não tem estrutura para fazer tudo de vez. Mas alguma coisa já deveria ser feita. Começamos a aula em sentido remoto. As aulas estão todas online. E eu não vejo nenhuma escola sendo preparada. E nós já estamos com 100 dias de governo. Não era para aproveitar esse período em que as aulas estão sendo remotas para começar, se não dá para fazer em todas as escolas, pelo menos o Valdir Pires, que falta pouca coisa para o Valdir Pires ser uma escola de ensino integral. Pouquíssima coisa ali. Gasta-se pouco e transforma aquela escola num brinco de escola com o horário integral, que vai dar uma outra qualidade ao ensino, né? E aí incrível, um parênteses aqui, não é só Mendonça não, viu? Todos os prefeitos e governadores têm uma mania de ficar adiando a coisa, só faz quando não tem jeito. Por que isso? Porque tem que contratar professor, sabe? Tem que fazer concurso público, e os prefeitos não querem muito trabalho, eles querem a coisa caindo do colo, fácil. E não é assim. Já deveria, pelo menos as escolas, aquelas que têm uma estrutura já bem destacada, é o caso da Escola Valdir Pires, já daria para tá fazendo alguma coisa ali. Portanto, não tem hora mais de ficar sentando e conversando, não. É hora da prática, porque tudo isso que o senhor está falando está lá no seu programa de governo. Aliás, o senhor foi eleito com esse programa de governo, né? Com relação ainda a educação, ele disse que nenhuma escola tem condições de funcionar com ensino integral. É claro, elas não foram feitas para ensino integral. Isso aí todo mundo já sabe, Mendonça. Então é hora de você começar a fazer, apresentar resultados. A saúde, e ele falou que exaltou o funcionamento dos 5 PSFs,
Isso não é, não pode ser apresentado como um louvor, Mendonça. Os 5 PSF já funcionavam na administração anterior. Você está apenas dando sequência. Não pode ser levado como louvor, não. Não é nada de novo. E falou da questão do funcionamento do final de semana, 24 horas da saúde, que no último ano do governo Hildinho foi implantado. E parece que não teve sequência aqui. Eles estão colocando de 12 horas, que é muito bom também, mas não é igual de 24 horas no final de semana. E ele disse que está faltando apenas médico para que seja implantado em breve. Ou seja, prometeu para em breve. Vamos ver, vamos dar um crédito para ver se aí sai. A questão da agricultura, ele falou que nós estamos precisando de agricultores e disse que precisamos incentivar a agricultura, que é quem leva o pão para a mesa da gente, é o agricultor, todo mundo sabe disso. E falou dos cursos, principalmente cursos do Sebrae, principalmente com relação à agricultura orgânica, né, a questão dos cursos do Sebrae para essa área da agricultura orgânica. Também a questão do mel, ele citou a questão do mel, que são coisas que já vem há muito tempo, esse blá 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 de conversar, mas não sabe. E às vezes não é nem o político que é culpado. Eu vi ali na Itapororó com uma casa do mel, ali foi investido muito dinheiro, minha gente. E eu não sei qual o benefício daquilo até hoje. Então, às vezes o dinheiro vem, às vezes o governo até investe, mas às vezes as associações, né? Eu conheço aqui dono de associação que fez projeto para adquirir trator, um benefício fantástico. Recebeu o trator e pegou o trator e botou na sua fazenda, esqueceu dos sócios, né? Então é esse tipo de coisa. Às vezes a gente fica criticando o político, mas os próprios membros da comunidade, aqueles que estão lá na liderança, não fazem certo a coisa e acaba comprometendo todo mundo. Por fim, Mendonça, nessa primeira parte, pediu a colaboração de todos os vereadores para se unir. Começou a segunda parte pedindo união também. Chegou a dizer que ele sozinho não conseguiria mudar nada. Pediu união, né, com todo mundo, aquela coisa toda, né? Eu diria ao prefeito que ele não precisa estar pedindo união. Se ele fizer a parte dele, naturalmente as pessoas vão aplaudi-lo, vão apoiá-lo. Só fizer a sua parte, né? Porque tem muita gente que pede união e aí quando a coisa não acontece diz, não quiseram se unir a mim, eu não pude fazer um bom trabalho. Não é isso. O senhor foi eleito com uma margem considerável de votos. O senhor tem uma equipe boa, com raríssimas exceções, né? Eu estava falando essa semana, por exemplo, que tem um cargo que o senhor tem aí na prefeitura que não tem utilidade nenhuma. Para que chefe de gabinete? Não funciona. Essa semana eu vi um documento produzido pelo seu chefe de gabinete. Pelo amor de Deus, aquilo ali não tem nem o Arfam de coisa oficial, nem uma logomarca da prefeitura tem. Coloca um negócio daquele ali, aleatório, como se alguém sentasse diante do computador e elaborasse lá para enganar a plateia. Né? Não funciona. Então é só para dar cargo a político que apoiou na eleição. Né? Então essas coisas, sabe? Então o senhor tem que fazer, o senhor tem que provar, o senhor tem que, se o senhor quiser acabar com os adversários daqui de Heliópolis, acabar com esta oposição ao que o senhor diz e ao que o senhor fala, e acabar com essa crítica da imprensa e do próprio portal Contra a Prosa. O senhor tem que dar a sua parte, tem que dar o seu exemplo. Não fique esperando por união, não, que união em Heliópolis, nem no próprio grupo seu tem união. Nem no próprio grupo do ex-prefeito Hildinho tem união. Está todo mundo sabe? Quando você vê quando você olhar para dois aliados e eles estão brigando, pode ter certeza, estão disputando o cargo ou estão disputando grana. Pode ter certeza disso, que é o que a política de Heliópolis aqui produz, infelizmente. Portanto, faça sua parte. Não se preocupe, se eu for o bom prefeito, todo mundo vai aplaudir. Ninguém aqui vai ficar inventando desculpa quando o prefeito é bom, né?
Aqui, falou aí mais alguma coisa, justificou a ausência na abertura do Legislativo esse ano. Todo mundo se lembra que Mendonça não veio para a abertura do Legislativo. E ele justificou que esteve em Salvador, inclusive para conversar com o secretário Márcio Cavalcante, da infraestrutura, sobre a questão da estrada aqui de Heliópolis. E ele trouxe do secretário a palavra de que Rui Costa disse que é uma questão dele. Rui Costa disse que vai recuperar a estrada que liga a BR-110 até Poço Verde, que é a BA-393, e vai também recuperar a BA-220, que é aquela que sai de Paripiranga, passa por Fátima, Cícero Dantas e segue até Euclides da Cunha. Ele falou que vai trabalhar nessas estradas aqui na região. Vamos esperar, mas que não é a primeira vez que prometem, não é. Ele também falou sobre a questão da iluminação, atendendo uma pergunta da vereadora Ana Dalva, uma queixa da vereadora Ana Dalva, uma indicação que a Ana Dalva fez sobre essa questão das ruas. E Mendonça deu detalhes da licitação. A licitação poderia chegar a mais de R$180 mil, mas que foi tudo feito por R$107 mil. E ele disse que colocou tudo, braço, a questão da iluminação, serão todas lâmpadas de LED, vai ter todos os elementos que estiverem em volta do processo de iluminação ruins serão trocados. Tudo vai ser novo. Segundo ele, não vai ser maquiagem. Segundo ele, vai ser, inclusive, para mostrar a diferença. As ruas ficarão iluminadas. Diz que as lâmpadas de LED gastou R$107 mil nesta iluminação. Então vamos ver, vamos dar um crédito ao prefeito. E ele disse que não vai fazer obra maquiada. Ele não vai fazer obra maquiada. Aliás, até porque não pode, né, prefeito? Se eu fizer obra maquiada dizendo que gastou X, todo mundo vai saber que não é, e não adianta nada. Tem que fazer a obra mesmo de valor, né? Como dizia um colega meu, de responsa, né? E prometeu limpeza das ruas, a poda de árvores e dar um trato na cidade de Heliópolis, que está um pouco maltratada. Prometeu que nesses dias vai fazer tudo isso. Portanto, foi esse o discurso do prefeito Mendonça. De fato, ele não tinha muita coisa a apresentar, até porque eu percebo que a administração, em alguns pontos, está batendo cabeça. Há de se destacar na administração dele o tratamento, principalmente no setor de saúde. Começou muito mal, mandando gente para casa, aquela coisa toda, mas depois de algumas conversas, de algumas queixas, parece que a secretária caprichou, está caprichando, a diretora do hospital também, a Eliane, está caprichando, e não fica, só se não tiver jeito. Aquelas coisas que aconteceram lá atrás, de gente não dar socorro e tudo, não mais aconteceu. A gente tem que dar crédito a quem tem crédito. O setor de saúde, do ponto de vista do atendimento, melhorou bastante. Muito mesmo, né? Agora, a questão do prefeito de se coloca, no discurso ele se coloca como uma alternativa para melhorar. Tomara que isso aconteça. Mas até aqui, nos 100 dias de governo, aliás, esse é até injusto. 100 dias de governo não dá para fazer muita coisa. Eu começo a cobrar as coisas depois de 6 meses, que já dá para parar de bater cabeça, todo mundo já entende o processo, como é que anda, e é que a gente começa a cobrar. Mas tem esse negócio de 100 dias, Mendonça não tem muito que comemorar os 100 dias, talvez o setor de saúde esteja um pouco mais organizado, embora ainda não tanto quanto a administração anterior, embora o atendimento, nota 10, de uns dias para cá, está fantástico. A Lenice Bispo está de parabéns, sua secretaria está indo muito bem. A educação ainda não mostrou a cara, O Antônio Walter não tem experiência na área que ele está, tem experiência como secretário de educação, mas é um rapaz esforçado. A gente espera que ele se equipare pelo menos ao nível do Beto Fonseca, e que preste um bom serviço a Heliópolis. Por enquanto, a gente tem que torcer para que tudo isso dê certo.
Mas, infelizmente, ainda não temos muita coisa a apresentar nesses 100 dias para vocês, mas, de qualquer forma, tem ainda a esperança de um dia isso tudo dar certo. Por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Quem gostou desse vídeo, dê um like, espalhe por aí, certo? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O canal precisa de inscritos, senão não cresce. Estamos com 1.710 inscritos, caminhando para 1.720. Queria contar com o seu nome aqui na lista de inscritos. É isso aí por hoje. Um abraço e até uma outra oportunidade.